Boa noite, um abraço para todo mundo que começa a partir de agora a acompanhar o PUC TV Esportes aqui pela PUC TV, quinta-feira, 20 de março de 2014, definida a semifinal do Campeonato Goiano, definidos os rebaixados e esses são os assuntos de hoje no programa. Comigo os comentaristas Cleison Teixeira e Dante Keller. Tudo bem, Dantão? Boa noite. Boa noite, Pasqueto, Cleison, amigos de casa. Como sempre, o Vila Nova traz uma série de notícias novas, né? De balões e não são bons, não são boas as notícias. Infelizmente, não são boas. Não são. Passaram um facão lá hoje. 15 Samurai dispensados. Correu, né? Aquele dispensado. filme... E o Vila foi denunciado pelo... Como é que chama o trem lá? Pelo TJD. TJD. Pode ser que seja, tal, deve Foi. ser denunciado, né? Foi Já denunciado agora. Foi agora, no finzinho da tarde, né? Por Foi causa da possibilidade da mala branca, né? Cleison, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Tudo bem? Boa noite ao Dante Keller, boa noite aos amigos de casa. Bom, agora vai começar o Campeonato Goiano pra valer, né? Será? Dá uma emoçãozinha a mais agora? Sempre, quando você começa a fase mata-mata, semifinal e final, muda um pouco o clima, né? Acho que não vai ser igual aos anos anteriores, mas já começa a melhorar um pouquinho mais. O campeonato começa a chamar um pouco mais de atenção. Bom, as semifinais um pouco estão... mais de atenção, no caso. Exato, as semifinais estão definidas, né? Goiás e Goianésia, Anapolina e Atlético. E ontem, lá em Catalão, o time reserva do Goiás manteve a invencibilidade. Empatou em 0-0 com o Craque, que escapou do rebaixamento. As informações do jogo, a reportagem do Humberto Castro. O Craque tentando se salvar. O Goiás a invencibilidade. Os dois times iniciam o jogo no Genervino da Fonseca. No recuo de Vitor, Arley, esperto, divide com o atacante Jefferson. Cruzamento da direita. O Wellington Júnior tenta a meia bicicleta e não consegue. Esse é o Vitor, que finaliza por cima da meta do goleiro Dudu. Mesmo marcado, Carlos Alberto ganha pelo alto. A bola sobra para o Wellington Júnior, que tem a chance, mas finaliza para fora. O Goiás segue melhor. Jackson, o zagueiro, vai para o ataque e chuta. Dudu coloca para escanteio. Segundo tempo, Coquinho chuta forte e Arley faz duas defesas importantes. O Wellington Júnior de novo ganha da zaga e cruza. Faltou o centroavante, cruzamento da esquerda e Léo Bonatini cabeceia. À esquerda do goleiro Dudu. Trabalho para a defesa esmeraldina. Não é o ataque do Craque, e sim o carro Maca, que travou dentro do campo. E terminou assim, Craque 0, Goiás também 0. Resultado bom para os dois. O Craque permanece na primeira divisão e o Goiás mantém a invencibilidade. Eu não sei vocês, mas eu decepcionei com esse time reserva do Goiás ontem. Eu esperava mais. Eu já... Cheio de jogadores bons que jogam toda hora. Eu gosto muito de ser precavido, mas quando eu quero falar uma coisa, eu acho que eu gosto mais de colocar quando a minha conclusão já... Primeiro que aquele carrinho ali não é do nosso amigo lá da Kombi. Marcão da Kombi do Goiás. Fatalmente o carrinho do Marcão da Kombi não estragaria daquele jeito. Isso aí acabou a bateria, viu, Dante? Porque ele não é combustível, ele é a pilha, a bateria se fosse elétrica. do Marcão da Kombi, não acabaria, porque o Marcão é campeão. Marcão da Kombi certo. É gente fina da Carlos nossa Alberto. Carlos Alberto, você Uau. lembra? Desde o começo eu tenho falado. Se ele quiser, vai. Se ele não quiser, não vai. E aí? Eu agora já acho que ele não quer. Quanto tempo que ele está aí? Já vai para 2 meses? 3 Cleison? meses. Não, ele chegou... Ele Já chegou no final de janeiro. Janeiro, fevereiro, 28 março... de janeiro. Fevereiro e março. Vai fazer 2 meses. Quase 2 meses. 2 meses. Então eu vou esperar 3 meses, mas eu vou antecipar o que eu vou falar daqui 3 meses. Não acho que vai querer, não. Você não Já deu tempo de ter entrado em forma. Emagrecido, pelo menos. Já deu tempo de ter entrado em forma, de ter pego um ritmo aí, porque os preparadores físicos não precisam de mais de 1 mês para fazer uma pré-temporada. E já deu tempo. Não acredito. Olha, se quiser, será o melhor jogador do Goiás no Brasileiro. Não acredito que queira. Ô Cleison, você bota fé ou não? Eu acho que ainda é meio cedo, porque o Carlos Alberto ele teve uma contusão, né, depois que ele estreou.
Mas a julgar pelo jogo de ontem, realmente está muito longe da gente dizer que o Carlos Alberto vai reforçar o Goiás. Mas eu acho que precisa dar tempo. É o segundo jogo dele apenas com a cabeça esmeraldina. E outra coisa com relação à contusão. Viu, Dante? Contusão, ela trouxe um fato estranho. Os médicos pensaram em uma coisa e ele se recuperou antes. Voltou antes, eu até deu uma cornetada na gente, falou, falaram que eu voltaria em 50 dias e tal, em mais de um mês, mas ninguém tá aqui dentro para falar. Mas quem deu a notícia foi o pessoal do Goiás. Agora, eu concordo com o Dante, Cleison, na questão do peso, cara. Do peso, entendeu? Não dá para um jogador de bola... o Walter é especial. O Walter é especial. Acho que já deu tempo dele dar uma enxugada. O Carlos Alberto tá com esse corpo desde a época do Vasco. É isso que eu ia dizer. Não emagrece, cara. Já tem um tempo que ele vem atuando com esse corpo. E aí a gente pode duvidar do jogador ou não? Porque claro, passa em todo lugar e não emagrece. O direito de duvidar é de todo mundo, isso é evidente. Agora eu só acho ainda cedo porque eu queria ver uma sequência do Carlos Alberto. Vai ficar no banco agora no final de semana contra o Goianésia. A tendência é que entre durante a partida. E aí, com o passar do tempo, né, eu espero ver daqui uns 4, 5 jogos com o Carlos Alberto participando constantemente. Aí sim eu vou fazer minha análise mais aprofundada sobre o jogador. Eu vou chegar à minha conclusão se ele vai ou não realmente reforçar o Goiás na temporada. Mas com 2 partidas apenas, eu particularmente, eu ainda acho que ele tem que... Eu concordo com você, eu não estou me baseando em 2 partidas. Estou me baseando em 2 meses. O Carlos Alberto está mostrando para mim que não tomou nenhuma providência e continua sendo o Carlos Alberto dos últimos times. E se ele for o Carlos Alberto dos últimos times, infelizmente ele vai ser o jogador dos últimos times. Eu me decepcionei ontem também com o Bonatini. Toda vez que ele entrou, ele mudou a maioria dos jogos. Pasqueto, e ontem de começo, cara... Vamos combinar uma coisa aqui? O jogo de ontem foi atípico. Não, o jogo foi horroroso. Não, mas vamos lá, vai à luta, tenta alguma coisa, ele é centroavante, dá uma trombada, arrisca o lance, mas nada, ele foi uma figura nula. Sim, mas eu fiquei surpreso, eu tava até olhando aqui os melhores momentos. Esse tanto de lance, vendo os melhores momentos que foram mostrados ainda há pouco, nos passa a impressão de que foi um bom jogo. E não foi um jogo, nossa, um jogo de compadres, jogadores o tempo todo. Os jogadores do craque do Goiás conversavam o tempo todinho, toda hora que a câmera focalizava um jogador, tava lá um jogador do Goiás com um craque com a mãozinha na boca, batendo papo, conversando. Quando você vê... Esperando os outros resultados. Quando você vê adversários que conversam entre si o tempo todo dentro de campo, meu amigo, é porque tem alguma coisa... E hoje o jogador aprendeu, viu, Dante? Eles conversam assim, ó. Dá uma mão na boca. Focaliza aqui, por favor. Fala assim, ó. Pra ninguém pegar a boca deles assim, ô Dante. Vamos dar uma entregada ali. Leitura labial. Vamos dar uma entregada ali, depois nós vamos ali tomar uma cerveja e tal. Deixa o povo ficar sabendo. Ó, o jogo lá tá 2x1 pro Vila no Serra Dourada. Tá 2x1, vamos segurar aqui, beleza, velho? Ô, Pasqueto, então deixa eu te falar 2 coisas sobre esse jogo. Rapidinho, assim, eu não vou tomar seu tempo. O Arley deu uma declaração. No final. Mas ele falou assim, o Arley deu uma declaração que falou, não, se tirar o outro goleiro agora, vai cometer a mesma injustiça que cometeram comigo. Isso. Ótima declaração. Os jogadores que estavam assim, falando assim, não, perderam uma grande oportunidade de lutar pela posição. Eu acho uma vergonha. Perdeu uma grande oportunidade de lutar pela posição. Qual que é a outra coisa, meu pai? Você falou que eram 2. Você falou eram 3. Eram 3 coisas. Se eu lembrar, você me deixa falar? Deixa, daqui a pouco. Aqui antes a mensagem. Boa noite a todos. O Goiás realmente precisa de atacantes. Eu, como torcedor, concordo. Mas parei para analisar e vi, amigos, o futebol brasileiro está ruim nesta posição. O que vocês acham? Tem nomes a oferecer para a diretoria? Leonardo do Faz Salville, pelo WhatsApp 9693-4800. Mande o seu também. O que foi? Lembrei. O técnico do Goiás deu uma declaração, e tem gente ironizando a declaração dele. Ele falou, olha, a nossa vantagem é muito pequena pelo que vem aí. Ela é pequena porque a circunstância do campeonato determina isso, ele tem toda a razão. A diferença longa de tantos pontos já não vale para quase mais nada. Mas sempre foi assim. Agora, esse mata-mata, a diferença que eles têm, realmente o regulamento tirou a diferença que o Goiás teve até agora, porque agora é facílimo dele escorregar. A única forma de você não reclamar com relação à vantagem de pontos adquiridos numa primeira fase, quando é um campeonato de classificação
rede de cruzamento olímpico é o pontos corridos, é o campeonato de pontos corridos, né? Mas o Claudinei tem que entender que ele está disputando um campeonato que não é de pontos corridos. Não, então, o Claudinei que falou que a vantagem é pequena. Eu não acho pequena. Pô, você tem duas vantagens. Você tem a vantagem de jogar por 2 empates, ou de vitória e derrota pela mesma diferença de gols, e de ter a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Então, quer dizer, são boas vantagens. Imagina então você for treinador de uma seleção. Mas aí você volta no problema lá atrás do conselho técnico. Não, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Não. Acho que talvez eu não consegui me explicar bem. Então vamos lá. Pasqueto, lembrei da terceira. Vamos começar de novo. Lembrei da terceira. Concordo plenamente com o Claudinei, que falou que a vantagem é muito pequena, passou a ser muito pequena. Agora tem que ter muito cuidado no mata-mata. Que qualquer descuidozinho, a vaca vai pro brejo. Concordo, Claudinei. Mas aí você está falando do aspecto técnico. Claro, só. Então tá bom. Porque no papel, na prática, a vantagem do Goiás porque tem gente falando, para o Claudinei a vantagem é pequena. Não. Falei, não. No aspecto para técnico, mim também é pequena. No aspecto técnico, evidente, É jogo de bola. Para acontecer uma zebra, pouco custa. Agora, ali, ó, na vantagem, Goiás, você pode isso e aquilo, a vantagem do Goiás é enorme. Ele decide em casa, joga por 2 empates, pode perder um jogo e ganhar outro. Sim, é eu estou dizendo que o Claudinei está alertando o jogador que tem que ter muito cuidado, que um tropeçozinho, o Flamengo tropeçou em 2 minutos ontem, tchau. Concordo. Sobre atacantes, o Goiás precisa mesmo, Cleison? Precisa e tá difícil mesmo, eu concordo com a opinião do tá difícil nego bom, né? Nego ruim você acha e fácil. tá difícil, e tá difícil se achar no campeonato. Esse é o detalhe, os bons estão bem empregados. Né? Até pediu, assim, tem lista? Tem, Goiás, mas estão bem empregados. O Goiás então, vai ter que gastar um dinheiro. Vai ter que gastar um dinheiro que o Goiás não tem. E como o Dante falou em semifinal, o Goiás pega o Goianésia. Time do Nonato, 90 quilos e arrebentando a boca do balão. Tem 9 gols no campeonato goiano. Ontem, o Goianésia venceu a Aparecidense por 2-1. No estádio Valdeir José de Oliveira, aos 15 minutos do primeiro tempo, contra-ataque da Aparecidense. A bola sobrou limpa para Dinei, que bateu rasteiro. 1-0 Aparecidense. 2 minutos depois, falta cobrada pela direita e o zagueiro Fábio Silva, do Goianésia, subiu com tranquilidade. 1-1. Aos 5 minutos do segundo tempo, o gol da classificação do Goianésia. Nonato recebeu na área e fuzilou o goleiro Pedro Henrique. 2-1 Goianésia. 9º gol do gordinho Nonato no campeonato goiano. Conseguimos aí mais um objetivo, que é classificar 2 anos seguidos o Goianésia para a semifinal. Agora é trabalhar, dar uma descansada agora, que domingo tem um jogo mais duro que esse. E bota dureza nisso. Goiás e Goianésia. Goiás amplamente favorito? Favorito, tem as vantagens, tem melhor equipe. Né? Provou isso fazendo uma boa primeira fase. Venceu o Goianésia lá em Goianésia, venceu aqui em Goiânia. Então, para mim, os 2 times da capital são favoritos. Foi de 5, né? Foi. 5-1, Tanto o Goiás quanto o Atlético venceram seus adversários da fase semifinal 2 vezes na fase de classificação. Você aposta em uma zebra ou não, Dante? Não, a zebra no futebol, ela é normal e natural. Você sabe que eu sempre gosto de brincar aqui com a zebra. Eu não descarto de maneira alguma. Agora, o favoritismo no Goiás, ele é imensurável, né? O favoritismo é imensurável. A zebra, se vier, é uma zebra pintada de amarelo. De verde, né? Daqui a pouco a gente volta para falar do... Goleirão da Aparecidense de novo, hein, cara? Parece que é isso que o Vila tá querendo. Pedro Henrique? É o Pedro Henrique? A bola passou debaixo dele, ele levantou dando tchau. Entendi, não. Ele levanta para brigar toda hora, igual o Tony. É o Pedro Henrique que foi revelado no Goiás. Parece que o Vila tá anunciando ele, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar do outro semifinalista, o Atlético. E também para falar da outra semifinal, Atlético e Anapolina. Daqui a pouco. Participe com a gente pelo WhatsApp 9693-4800. 9693-4800. Antes da matéria do jogo do Atlético ontem contra o Anápolis, empate em 0-0, algumas mensagens aqui. Pasqueto, leia minha mensagem, por favor. Hoje é meu aniversário, infelizmente meu presente foi o rebaixamento do Vila Nova. Parabéns, o programa está ótimo. João Miguel de Trindade. Ô, João Miguel, parabéns pro João aí, faz Dante. Aniversário quando o Campeonato Goiano está terminando. Pô, quer dizer, esse ano é um pouco atípico, né?
Esse ano tá terminando Nos mais outros cedo. anos ele tá numa situação melhor no campeonato. Teria umas Porque 2 se semanas. se você faz aniversário quando o campeonato está terminando, tem muitos anos que você Ó. está levando um presente grego, hein? Uma mensagem aqui, daqui a pouquinho falaremos das dispensas no Vila Nova. Boa noite, fiquei sabendo pela esposa do Neto Gaúcho que o mesmo foi convidado para assinar sua dispensa. O que vocês acham? Mande um abraço para minha esposa Michele, que está assistindo. A mensagem é do Paulo. Daqui a pouquinho falaremos das dispensas no Vila Nova, porque se a gente entra no assunto agora, só Para fala mais. do Vila. Faz isso comigo não, Wendel. Pedro Henrique no Vila Nova? Aguento não, é humilhação demais. Não basta jogar a divisão de acesso, não. Essa é a notícia que surgiu agora à tarde, mas nada de concreto. Boa noite, turma do Mais Esportes, ou melhor, do PUC TV Esportes. Torço para o Vasco da Gama, Goiás, Sampaio Correia. Que é isso, hein, garoto? Vasco tá da certo. Gama, Goiás e Sampaio Goiás Correia. e Sampaio. Ele é do Maranhão, tá morando em Goiânia e o time dele, daqueles... Rádio Nacional, Rádio Globo, É o Vasco. Vasco. Gostaria de saber como o Grêmio Anápolis, sem torcedor, consegue sobreviver. Não seria uma máfia e tal? O Grêmio Anápolis ele é sustentado por empresários portugueses. E é um time para mandar jogador para Portugal. E tá aí, se sustentando com isso. O jogador se destaca aqui, ele é mandado para Portugal, lá tem a negociação e esse dinheiro, né, vem para poder sustentar O a equipe. dinheiro é dos portugueses, é? Sim, É. para você ter uma ideia, o Bruno Lopes, aquele que veio para o Vila, Pro Vila. a Napolina Vila, ele foi para Portugal através do Dos Grêmio portugueses. Agora eu Agora eu estava fazendo uma O conta... Adson Batista O no Maranhão que tava Atlético, na também. época, quando era Grêmio Inhumense, Grêmio Inhumense. ele era como se fosse um representante dos empresários portugueses aqui, entendeu? É isso que faz o time girar. Eu estava fazendo umas contas lá em casa, então parece que é o dinheiro dos portugueses, que é aquele negócio da Trindade. E curioso que o presidente do Trindade foi o primeiro da galinha para gritar que o Vila devia virar a mesa. Será que ele está com consciência pesada? Ah, não tem essa história de virada de mesa. Pois é, não tem rapaz, nunca. é mas será que possível. esse presidente está com a consciência Não, pesada? eu acho que ele nem levantou a bandeira, Dante. Eu acho que naquele momento ele quis prestar uma solidariedade. Eu acho que a consciência falou, dele pesou. Falou bobagem, né? Falou por falar. Às vezes a gente fala, a Rota está falando alguma coisa ali, de repente você solta uma besteira, depois você me para e fala, nossa, falei besteira. Vamos falar de outro semifinalista do Campeonato Goiano. O Atlético ontem empatou com o Anápolis em 0-0 no Jonas Duarte e o Galo caiu. No Jonas Duarte, o Anápolis precisava de uma vitória para escapar do rebaixamento. Já o Atlético de um jogo convincente para a reta final do campeonato. Uma partida aberta, com boas oportunidades para os dois lados. Até que começou a brilhar a estrela do goleiro Márcio. Nesse cabeceio, Márcio voou para defender o que seria o primeiro gol do Anápolis. Depois, em um chute forte do meia Vinícius, boa defesa do goleirão atleticano. O Dragão deu o ar da graça nesse chutaço de fora da área do meia Felipe Brizola. E dali Márcio. E dali tentativa de Brizola. Diante disso, um 0-0 constrangedor para o Anápolis, rebaixado para a divisão de acesso no ano que vem. Peço desculpa ao nosso torcedor, à nossa diretoria, mas eu, sinceramente, de coração, eu sempre tiro e não dei conta de tirar. Fiz o que eu pude, dei o que eu dei de mim. Não pude. Peço perdão a todos. A gente lutou dentro de campo e mostrou profissionalismo no momento tão decisivo do campeonato, né? Para a gente talvez seria muito simples você entrar para jogar um amistoso e o nosso adversário jogando um jogo decisivo. A gente encarou o jogo com muita responsabilidade e eu fiquei satisfeito justamente por essa... Bom, duas situações. O Atlético levou a partida a sério. Claro. Não foi lá para manter o Anápolis na primeira divisão e isso é louvável, porque foi um time remendado lá e deu arroxo. Se bem que o Márcio fez um monte de defesas boas. E outra situação que o Cleison falava aqui fora do ar. Se o Nivaldo tivesse chegado naquele momento em que o Ademir Fonseca foi contratado no Anápolis, eu sou capaz de cravar aqui que não tinha caído, não. Eu gosto muito do Nivaldo. Cleiton, você passou lá por Nerópolis Você esses lembra dias? dele jogando, Dante? Aquele gol, o gol contra o aquele gol Itumbiara, pirata. né?
Do José Muniz Brandão. José Muniz Brandão, em 77 que eles Ele falaram. rivalizava com o Lincoln na década de 70. Ele no Vila e o Lincoln no Goiás, né? Naquela época, eu já conhecia ele. Lá Ele é boa gente, simples. boa né, gente. rapaz? Teve lá em Nilópolis esses dias, na 3ª divisão, quando um Grêmio aí ficava passando pra lá e pra cá. E... É esse Grêmio aí mesmo. Não, eu acho que é um de Itaúsul. Itaúsuense? O Nivaldo foi, e olha, bom caráter, boa pessoa, bom treinador. Gosto do Nivaldo e concordo com o Cleison, de falar que se ele chega 2 jogos antes, ele conseguiria tirar. E agora, o que me lamenta é a gente vê na arquibancada tantos torcedores do Anápolis que vão se decepcionar de novo com a equipe caindo na arquibancada. Muito torcedor. E a galera da Anapolina tira uma onda, hein, Cleison? Lá em Anápolis tem rivalidade. Tem sim. A Anapolina que nos últimos anos... Aliás, no ano passado, né? Estava rebaixada. Foi campeã da divisão de acesso. Campeã da divisão de acesso, agora é o único time, aliás, era juntamente com o Grêmio Anápolis, está na primeira divisão e vê o seu arquirrival, o Anápolis, voltar novamente à divisão de acesso. Mas o que o Dante falou também é uma pena, né? A gente olhar a arquibancada e ver, né? Tantos torcedores, um time de torcida. No caso, 2 equipes foram rebaixadas esse ano com 2 grandes torcidas, né? Vila Nova e Anápolis, né? O Campeonato Goiano perde. E a gente, em termos de renda e público, perde. No começo do campeonato, a gente estava colocando aqui que beleza, Anápolis. 2 times com muitos torcedores, 3 times disputando. Infelizmente. Vamos dar uma olhada. A federação confirmou hoje, à tarde, as datas e os locais das partidas da semifinal do Campeonato Goiano. O Otávio fez aqui a arte pra gente, a cartelinha. Vamos dar uma olhada aqui como ficaram os jogos. Sábado agora, às 4 horas, Atlético e Anapolina, estádio Serra Dourada. E no domingo, às 4 horas agora, Goianésia e Goiás, lá em Goianésia. Os jogos de ida. Os jogos de volta no outro fim de semana. Sábado, dia 29, Goiás e Goianésia, Serra Dourada. E no domingo, dia 30, Anapolina e Atlético. As semifinais estão definidas. O Goiás não conseguiu colocar o jogo na Serrinha, não, né? O Goiás estava tentando colocar a partida na Serrinha. Exato. Mas em princípio Serra Dourada. É o que está marcado. O regulamento do campeonato consta que jogos em Goiânia, Serra Dourada. Só no Serra. Aí lá em Goianésia pode, né? Porque lá não tem 2 estádios. estádios. Esse é o detalhe. Como é que faz? Por isso que o Goiás estava tentando a Serrinha. Mas é um negócio que não faz sentido. Porque se você joga com todo respeito, no Valdeir José de Oliveira, por que você não joga na Serrinha? Concordo. Uai, você tá de brincadeira. Se a Serrinha nos últimos anos oferecia boas condições, agora é que ela oferece mais ainda. Porque até então, o único senão que você tinha na Serrinha eram os vestiários, né? Principalmente do visitante. Não, vestiário, agora o vestiário do Goiás é torcedor fantástico. bom. E outra coisa. Não, com relação à questão técnica, você tem toda a razão. O que eu só coloquei não dá no regulamento. No caso, o Dante não deu uma opinião, ele deu uma informação. Não, isso não faz o menor sentido. Anapolina e Atlético. Anapolina que tem as vantagens que o Goiás tem diante do Goianese. E aí? Ô, Cleison, são 4 jogos, né? É isso, Cleison. 4 jogos, ô Pasqueto. São 4 jogos. Isso, não vão acontecer 4 vitórias dos grandes aqui. Não Atlético e do Goiás. Não vão acontecer você crava 4 o vitórias. Atlético. O favoritismo que você dá pro Goiás contra o Goianese, você dá pro Atlético contra a Anapolina? Não, nem tanto. Aliás, é aí que eu acho que tá pegando. A Anapolina jogando em casa olha, os dois se equilibram no campeonato. Os dois se equilibram no campeonato. E com o fato da Anapolina jogar em casa, porque vamos e convenhamos, o Serra Dourada é neutro. A torcida da Anapolina corre o risco da torcida da Anapolina ser maior que a do Atlético no Serra. Ah, não é possível. Como não é? Eu tô falando assim. É possível. Eu tô falando assim, não é possível pro torcedor do Atlético. Eu sei possível. É possível. A Anapolina tem uma grande torcida. Do Atlético que acho que nesse momento não vá ser chacota. Tá em tempo de vocês não fazerem papelão. Você aposta no Atlético como aposta não, no Goiás? Pra mim o Atlético é favorito nesse confronto. Acho que o Atlético passa pela Anapolina. Então é isso aí. Muitas mensagens aqui. Convidamos toda a torcida do Vila Nova para assistir a missa de 7º dia amanhã às 19 horas. Que desagradável, gente. Quem que mandou? Aqui, ó. O torcedor aqui não deixou o nome. Olá, boa noite. Vocês estão falando de zebra.
Só que se a chata bater o fraco e pífio Atlético, não será zebra nenhuma. A chata tem jogadores de qualidade e o fator casa vai ajudá-la e muito. Final, Verdão e chata seria um máximo. Abraço a todos. Paulo Vitor Santana, Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia. Paulo Vitor, ninguém falou em zebra, mas falou em surpresa, porque... Quando a zebra que eu falei que ela vem de verde, né, Pasqueto? Você ainda... Foi que com pode relação vir ao de zebra, porque é zebra com o Goiás com o Goianese, em Goiânia. Exatamente. Em Goiânia. Seria uma grande surpresa. Sim, lógico, cada um tem um critério. Para mim, critério de zebra é quando você tem uma equipe infinitamente superior a outra, sim, bem abaixo, que nunca tenha vencido essa equipe, aí para mim é uma zebra. Agora, clássico para mim não tem zebra, por mais que uma equipe seja melhor, tenha mais qualidade, não tem como, porque é clássico. Confronto entre Atlético e Anapolina, já fizeram grandes jogos, já fizeram outras semifinais de Campeonato Goiano, para mim não tem zebra. Para mim tem um favoritismo, no caso para mim do Atlético, mas se a Anapolina passa pelo Atlético, não vai ser zebra nenhuma. Pra gente ir pro intervalo, não tem favoritismo, né? Anapolina e Atlético se equivalem. E em Goiânia, o Goiás, se der, o Goianese não é o mesmo do ano passado, se der qualquer resultado que não seja o Goiás no Serra Dourada, para mim é zebra. Exatamente, o Goianese venceu o Goiás Serra Dourada é zebra. Porque o Goianese não é o mesmo. Pessoal, ideia boa aqui do Paulo Pereira, viu, Dante? Pessoal, por que vocês não montam uma estrutura para transmitir os jogos do Campeonato Goiano? Ô Paulo, vou repassar a sua ideia, viu? Eu topo. Você topa, Dante? Montar para transmitir em televisão? A gente transmitiu o Campeonato Goiano. Não tem que peitar com a Globo. Não, mas da Globo. Vamos. Você topa, Cleison? Topo. Aqui nós estamos topando quase tudo, viu, Paulão? Daqui a pouco a gente volta para falar do Vila Nova. O que tem de mensagem aqui sobre as dispensas, meu amigo, dá para fazer um programa inteiro. Daqui a pouco as notícias do Tigrão. Vou mandar aqui 3 abraços para o Otávio Goku, aquele personagem do desenho animado, como é que é o nome dele? Aquele desenho que Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, é esse mesmo? Isso. Mestre dos Magos, todo mundo sabe quem é, Mestre dos Magos da Caverna do Dragão. Exato. E para o Renato. Renato é gente boa, viu? Fica assim não, Renato, calma, daqui a pouquinho a gente organiza. Cleison, aqui uma pergunta para você. Me explica aí, Cleison, por que a Anapolina tem vantagem se ela tem menos pontos que o Atlético? Quero uma resposta plausível e de acordo com a matemática. Assinado Antônio Carlos. Nesse caso a matemática não entra, porque o Atlético, como ele bem colocou, o Atlético fez mais pontos. Mas é uma questão técnica, né? Foi definido antes do campeonato que haveria o cruzamento e o primeiro colocado de cada grupo, independentemente da quantidade de pontos, teria vantagem na fase semifinal do campeonato. Né? Então, o critério do aproveitamento ele só vai valer para a decisão. Porque o time que tiver maior número de pontos... Contando a semifinal e a primeira fase, esse vai ter a vantagem. Aí entra aquela vantagem toda que o Goiás conquistou, da pontuação dele, essa faz prevalecer, além, é claro, da fase semifinal. Então, é dessa forma. O campeonato foi feito pelo critério técnico e não pelo critério de aproveitamento de pontos. Então, por isso, tanto o Goiás, primeiro colocado do grupo A, quanto a Anapolina, primeira colocada do grupo B, independentemente da quantidade de pontos, teriam vantagem na fase semifinal do campeonato. Assim como acontece também, um exemplo para você aqui em Copa do Mundo. Você pode chegar numa final de Copa do Mundo, uma seleção que ganhou todos os jogos, contra uma seleção que se classificou aos trancos e barrancos na primeira fase. Se classificou empatando e ganhando nos pênaltis na fase mata-mata, essa seleção pode ser campeã em cima de uma que ganhou todos os jogos. É isso aí. Não pode dar um pitaco plausível, só para acrescentar o plausível? Pois não. Plausível. Se o presidente do Atlético tivesse no conselho arbitral, ele talvez tivesse enxergado antes de começar o campeonato. Até porque sabe mexer com números, é economista. Mas seria voto vencido porque o conselho arbitral vai pela maioria. Ele teria defendido dele, não poderia deixar Teria passar. defendido dele. E ontem no Serra Dourada, o Vila Nova, venceu 3-2 o Grêmio Anápolis. O dia 19 de março vai ficar marcado para o Vila Nova. Se despediu da elite do futebol goiano com um Serra Dourada assim, 120 pagantes, bem diferente do que estamos acostumados a ver. Os policiais, pela primeira vez em um jogo do Vila, jogavam Candy Crush. Os dirigentes não conseguiram encher nenhuma fileira da área reservada, mas o time contou com alguns torcedores, que deixaram de lado a ira, pelo menos nos 90 minutos, e levaram apoio, manifestando amor pelo time. A fé
Ela será essencial nesta nova caminhada do time. Se por um lado o Vila Nova não tinha interesse nenhum na partida, o Grêmio Anápolis jogava todo o seu campeonato. Ameaçado de rebaixamento, o time precisava vencer para não depender de outros resultados e ir em busca de um gol para salvar sua temporada. Até aí, o Vila teve apenas uma chance desperdiçada pelo Rafael Oliveira. E não é que o Vila fez gol, já que não saía na frente do placar desde a derrota por 3-1 para o Goiás. Neto Gaúcho ainda comemorou. Já no segundo tempo, bastaram 8 minutos para o Grêmio marcar o seu. E Renato bateu com tanta força que Tony foi para o chão. Aí o Grêmio deu uma animadinha, mas que durou pouco, porque olha o que o Henrique fez, gol contra, colocando assim o Tigrão na frente. E mais 20 minutos, mais gol. A zaga do Grêmio mandou muito mal e Leonardo aproveitou para fazer o 11º gol do Vila, no Goianão. O Grêmio Anápolis ainda chegou a descontar com Vieira aos 45 minutos do segundo tempo. Porém, mesmo pressionando e buscando um resultado melhor, a reação parou por aí. Com a derrota confirmada, o Grêmio Anápolis contou com o tropeço do Anápolis para continuar na primeira divisão do Campeonato Goiano. Futebol é assim, uma vez você está no céu, outra você está no inferno. Isso aí é normal e a torcida tem razão de ficar chateada. Tem que esquecer tudo que passou, trabalhar forte, o professor é um bom treinador, um bom profissional, ele vai ajudar a gente nessa Série B, se Deus quiser a gente vai sair dessa situação. E o professor começou bem, segundo jogo e sua primeira vitória. Vencer é sempre bom e ainda mais no momento que nós estávamos, uma sequência negativa e realmente um ambiente muito ruim e é horrível perder. Então, mesmo com o jogo em si, que não era tão importante, para nós valeu muito para conseguir essa vitória e terminar o campeonato bem. Bom, e essa vitória ontem sobre o Grêmio Anápolis foi o último canto da sereia para muitos jogadores no Vila Nova, já que hoje à tarde 15 foram dispensados. A reportagem é da Luciana Vitorino. Olá, Pasqueto, e a todos que assistem o PUC TV Esportes. E após o Vila realizar o seu último jogo na elite do futebol goiano, mudanças já começam a acontecer aqui dentro do clube. Rony, novo diretor de futebol, convocou a imprensa para apresentar as novas mudanças. Entre elas, dispensa de vários jogadores. A gente sabe que quando a equipe vai bem, as coisas tendem a melhorar. Agora, quando vai mal, ninguém se salva. Nós vamos fazer uma grande reformulação no elenco do Vila Nova. A diretoria que vinha comandando o futebol, eles já tinham vários nomes que eles não pretendiam contar. A partir de agora, nós não podemos divulgar nomes porque tem todo esse processo agora de rescisões e tudo, então vai ser chamado um por um cada atleta para resolver caso a caso. Rony não confirmou, mas os dispensados devem ser os zagueiros Ailson, Neto Gaúcho, Vitor e Vitor Cardoso. Os volantes Agenor, Luiz Marques e Osmar. Os laterais Boiadeiro, Felipe Assis e Alain. Os meias Netinho, Erivelton. E os atacantes Guilherme, Soares e Vando. Se não no mesmo nível, mas bem próximo, para cada posição. Então, se a gente não tem isso, fatalmente a gente vai contratar em todas as posições. Bom, estas foram as últimas notícias coloradas. Eu volto amanhã. Lembrando que o Vila vai se reapresentar só na próxima quarta-feira, às 16h, visando já a Série B. Bom, na matéria da Luciana e na lista de dispensas, 2 nomes me chamaram a atenção. O do Neto Gaúcho, zagueiro, e do Soares, atacante. E aí, Dante, ponderando com o Cleison aqui fora do ar, nós chegamos à conclusão que eles saíram por causa daquela briga com os mais novos. Não foi questão técnica, né? Não foi questão técnica, você concorda? Pasqueto. Que o Soares conversou fiado com o Tony e o Neto Gaúcho tinha saído em defesa do Soares e Depois tal. daquele jogo contra o Napolino. Exatamente. Eu vou partir de um princípio que eu quero até chamar a atenção de que eu prezo pela coerência. Eu prezo pela coerência de falar uma coisa hoje e não ter que quebrar o que eu falei amanhã. A partir do momento que eu for de acordo que um time mande 15 jogadores embora, eu não posso reclamar que esse time contrata 50, 70 por ano. Se eu quiser reclamar, como eu vou reclamar, porque vai acontecer do Vila contratar 50 por ano,
eu não concordo de maneira alguma com dispensar 15 jogadores. Em primeiro lugar, dispensar os jogadores que chegaram agora foram quantos? Só sobrou o Rafael Oliveira. 6, 5 foram embora. Só sobrou o Rafael Oliveira. Desses últimos. Só sobrou o Rafael Oliveira. Isso é covardia. Isso é falta de respeito com o ser humano. Isso é maldade. Covardia, falta de respeito, maldade e o contrário do que foi feito até agora no Vila Nova. Você não faz isso com um ser humano que vem com a família para cá e vai simplesmente puxa o tapete só porque você é rico, só porque você é isso, só porque você é aquilo. Isso é covardia. Sabe o que é covardia? E covardia tem preço. Sabe qual é o preço da covardia? O que o Vila vem passando há quantos e quantos anos. Certo? Agora vamos, Neto Gaúcho. Covardia. O cara marcou gol ontem, cara. O cara é um líder que todo mundo reclamou que fez falta. Porque ele estava machucado. É covardia. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Rapaz, eu me recuso a falar de vocês. Daí. Eu me recuso a falar do Vila Nova. E eu vou só repetir o que eu falei ontem. Se vocês não criarem vergonha a partir do Conselho Deliberativo e passarem a ter prestação de conta dentro do Vila Nova, eu quero que vocês vão se dar mal. Eu vou deixar Vocês vão se dar mal muito. Porque vocês não respeitam o torcedor do Vila. Vocês já estão começando por agora com essa covardia com os caras que chegaram aqui há uma semana. Covardia. Dante. O Vila Nova está carente de gente que põe respeito. Deixar você descansar 5 minutos sem falar do Vila. Eu sei que você não quer que eu falando do Vila, mas você fica sabendo que eu já saí de uma rádio porque não deixaram eu falar que vinha com um repórter lá que ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro e eu saí de uma rádio por causa disso. Fique sabendo que eu já saí de uma rádio porque o outro repórter que estava comigo ganhava dinheiro de diretor e eu não concordo com isso. Se você reclamar que você não está tendo tempo para falar aqui, aí você vai estar sendo injusto comigo. Ninguém vai me convencer que a dispensa do Neto Gaúcho não foi decisão pessoal do Nilton. Covardia. Tecnicamente, é o melhor zagueiro do time e foi um dos únicos que sentiu de verdade o rebaixamento. Tim e Rony não teriam por que dispensá-lo. E eu não fui o único que fui a favor dos dois na briga contra o Tony, não. Eu não fui o único que fui a favor do Soares. Soares marcou golaço. Soares, covardia. Ô, Cleison, a mensagem foi do Luiz Fernando Neves. É isso aí. Não, é a linha de raciocínio. E é uma coisa que acaba ficando chato, até porque tem crédito comigo, até avalizo muito pela postura, tanto do Tim quanto do Rony, que foram dois baitas profissionais, né, na verdadeira acepção da palavra, como jogadores. Mas acaba sendo uma situação ruim, porque o Neto Gaúcho, além de ser o melhor zagueiro do Vila Nova, talvez o jogador mais sóbrio, né, um jogador que você não via perdendo a postura, né? A gente viu o Vitor Prata da casa perdendo a postura, prejudicou o Vila em algumas partidas. O Vitor cometeu 2 pênaltis que foram fatais para o Vila. Cometeu pênalti em Catalão, cometeu pênalti na partida contra a Aparecidense. Né? E o Neto Gaúcho sempre mantendo a postura, um jogador que realmente honrou a camisa do Vila Nova, teve essa indisposição com o Tony, o próprio Soares também, um jogador experiente. E infelizmente, para essa situação toda, o Rony é empresário do Tony. E foram os dois jogadores que se indispuseram com o Tony. Pois é, ele era o empresário do Tony. Era como? Ele mudou de um dia para o outro? Ele falou que não, ele vai mudar e ele tem tempo, eu acho que ele tem tempo para fazer essa mudança. Porque você não pode pegar o cara e obrigar ele a fazer uma mudança. Eu só espero, viu, Dante? Eu só espero que, apesar, eu também eu vou na sua linha de raciocínio, eu acho que você dispensar 16 jogadores numa leva jogar só dinheiro fora. É muita coisa. Não, ainda mais você dispensar jogadores recém-contratados. O Vila vai ter que se virar para arrumar dinheiro, porque vai ter que pagar isso. Ó, vai ter que pagar, você pega claro. o Guilherme, Dante, o contrato dele de 2 anos, ele chegou esses dias. Desses aqui, se eu não estiver enganado, contrato que termina agora, só o Ailson e o Netinho. Você sabe que tem o problema, Pasquim? Nós temos muito pouca gente que não acredita que o mal que se faz se paga. Esse que é o grande problema. Aqui se faz, aqui se paga, né? As pessoas têm o poder da caneta acabou de falar, o Vila e esquece que se faz, se paga. O Vila só paga por isso. Eu vou falar uma coisa. Para mim, tinha que dispensar Vitor mesmo, zagueiro. Alguns dispensas realmente não nem concordei com... Eu sabia que um mais cedo ou mais tarde, Vando nem se fala. Eu acho que tinha que dispensar, sim, uns 7 jogadores. Mas dispensar 15 é covardia e eu vou falar aqui. Enquanto eu tiver um microfone para falar, a partir de agora eu quero saber se o Vila vai ter prestação de conta ou não da agora para frente. Porque se não tiver, vocês largam de
larga de fazer sacanagem com esse tanto de torcedor gente boa que vocês têm. Vocês largam disso. Aqui, ó, mais mensagens. Se o Tim e o Rony dispensaram 15 jogadores, é sinal de que o Niltinho Ferreira é sinal de que o Niltinho os contratou e não entende de bola. Qual foi o critério para a dispensa do Neto Gaúcho e a permanência do Vitor? Não, o Vitor não fica, o Vitor foi dispensado. E do Neto Gaúcho, como o Rony não falou em nomes e os jogadores ficaram hoje à tarde lá no Oba, porque os acertos serão feitos pelo Nilton Ferreira, os jogadores não quiseram gravar entrevistas. A Luciana tentou, mas não quiseram. Mas a notícia, a gente presume que eu e o Cleison, né, que teria sido por causa da briga. Porque a informação não foi dada, nem uma declaração por parte do Neto Gaúcho, mas o que a gente deduz é isso. Aqui, ó. E só para responder esse rapaz que falou aí, eu não ponho na conta do Rony e do Tim a dispensa desses 15 jogadores. Eu quero crer que não foram eles que dispensaram 15 jogadores, porque... Tá entendendo o que eu estou dizendo, né, gente? Vocês estão entendendo? Eu quero acreditar que não foram eles que fizeram isso. Pasqueto, em 20 dias formar um time para o brasileiro é difícil e loucura, rebaixamento. É a mensagem aqui. E o risco de dar errado é grande. O Tim e o Rony vão ter que ter um jogo de cintura danado. Danado para montar um time bacana. E mais uma aqui para a gente ir para o intervalo. Oi, muito bacana o programa de vocês, estão todos de parabéns. Valeu, muito obrigado, não deixou o nome aqui. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens, daqui a pouco também tem gols da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora vamos de Libertadores da América. Ontem os brasileiros jogaram e não se deram bem na competição. Vamos lá com os gols? Por favor, os gols da Libertadores. Primeiras imagens do jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou em 1-1. Ronaldinho Gaúcho fez esse de pênalti. Antes ele havia errado um. É depois, não é não? Foi depois? Não, foi antes. Foi antes, estava 0-0. 0-0. E ele bateu esse muito mal também. E o Riveiros fez esse golaço de falta pro então pro o Nacional. Que eu vi mostrou invertido. Foi? E aí agora o lance do Flamengo, eu não achei pênalti não, você achou, Cleiton? Foi, pra mim você foi achou, pênalti. Dante? Pra mim Achei, foi. o cara tá com a chuteira errada, perdeu Zagueirão a bola. garoto, né? Falta de experiência. Simon. Falta de Simon, né, o nome dele? Futebol não tá... Samir. Olha, Samir. foram 2 jogos do Flamengo. Primeiro aquele volante foi expulso nos primeiros minutos. Que foi com o pé na altura da barriga do adversário. Foi expulso. Exatamente. O futebol hoje não está aceitando esse tipo de erro. Infelizmente. E o Flamengo vai ficar fora. Vai mesmo, precisa ganhar os 2 Não jogos. vai? E olha que pode ser por causa desses 2 erros. O Flamengo, Ele o Flamengo pontos, é o último, né? Ele em 6 pontos disputados contra esse time do Bolívar, Perdeu que é 5. fraco, ele perdeu... Você viu o que o perdeu goleirão 4. falou? O Bolívar ganhou 4 e ele ganhou apenas 1 ponto. Você viu o que o goleirão do Flamengo falou? Felipe? Não perdemos pela altitude, mas pela falta de atitude. Principalmente no primeiro tempo. Aí são os lances do jogo do Grêmio, né? O Nils fez 1-0 com o Maxi Rodrigues e o Barcos cruzou pro gol do Rodolfo, zagueiro, 1-1. O Enderson Moreira com moral danado lá em Porto Alegre. O Grêmio hoje tem a melhor campanha do Brasil na Libertadores. E hoje à tarde o Atlético Paranaense venceu em Curitiba. Não, o Grêmio foi a 11, não foi? A 11 pontos? Isso. Não. O Atlético Paranaense venceu hoje 3-0. Foi 9 pontos. Foi a 9. O Grêmio ontem não dá empatou. pra ver O Grêmio aqui. empatou ontem. Pois é, o Grêmio tinha o quê? Tinha 7 pontos, né? Era. Foi a 8. Foi a 8, então, exatamente. Você também me deixou confuso aqui agora, não teve condição de fazer 11 pontos ainda. Bom, mas pro Grêmio foi ótimo. Daqui a pouco com 100% de aproveitamento ele faria 12, né? Tá ok, daqui a pouco eu dou mais uma olhada aqui. E pela Copa do Brasil ontem, o Corinthians venceu o Bahia de Feira de Santana por 2-0, 2 gols do Luciano, jogador que foi revelado aqui no Atlético e saiu. Ele chegou ao profissional do Atlético? Chegou, fez gol contra o Internacional, Dante. Aqui no estádio Serra Dourada, um jogo. Foi pro Avaí, no Avaí ele tava jogando bem e aí foi pro Corinthians. Saiu 300 mil reais, por 300 mil reais ele saiu do Avaí. Saiu do Avaí por causa de falta de dinheiro, o Avaí tá numa... O Avaí, aliás, vive uma situação semelhante à do Vila, caindo para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Coitado dos diretores, coitado do Avaí com esses diretores que ele tem também. É meu planejamento, né? O Sidney falou aqui, eles pagam, eles têm lá no grupo deles o Kleber Santana
E o Marquinhos, só os dois jogadores E o consomem Eduardo 300 Costa. mil reais. E o Eduardo Ainda Costa. tem o Eduardo Costa, tem 300 mil reais. O Cleison, a campanha do Atlético é melhor mesmo que a do melhor, Grêmio. 9 pontos. contra 8. Exatamente 9 contra 8. Todos os times fizeram 4 jogos até agora, não? Todos os times. O Botafogo havia jogado na terça e vencido também, está liderando o grupo dele. Essa questão do Luciano, esse jogador aí, foi muito estranha. De uma hora para outra ele sumiu, apareceu no Avaí e lá no Atlético já falaram. Já falaram em fundo de garantia, que não depositaram, já falaram que ele conseguiu sair na justiça, já falaram que liberaram porque ele não é boa pessoa. E até agora não falaram nada. Vão dos dedos. O que mais tem aqui em Goiânia, quando ele vem com essa história de coisa, é jogador escorregando o vão dos dedos. É o que mais tem no futebol goiano, principalmente em 2 times tem aí. É jogador escorregando o vão dos dedos. Que coisa desagradável. E ele é bom de bola, hein? É muita covardia com o torcedor. Atacante canhoto. Eu tava pensando naquele Luciano que tava no América, que era do Vila. Aquele meia. Esses dias ele estava no América de Natal. Meio atacante, eu até cheguei a pensar que poderia ser ele. Não, porque ele era camisa 10 no América numa época. Mas ele já tá com seus 30 anos já. 30. Tá com 30 anos por pra aí. lá, né? Se eu tivesse com 30, eu tava jogando até hoje lá em Nerópolis. No gol? Lá No gol no na linha. terrão, mas é terrão, né? No gol ou na linha? Cada bola de joelho aqui que saía só o tampo. No gol ou na linha você estaria A bola jogando? pegar, não sei, parece que quase derruba. A bola nessas maneirinhas que tem, não. Eram umas bolonas De do capotão, vermelho, né? De capotão. Couro, que quando Rapaz, molhava, eu até tá uma queria falar pra beleza. você. O Bill uma vez, falei, o Bill foi jogar Conta lá. essa história aí do Bill. O Bill? O Bill foi pelo Scred de ouro lá, eu tava na arquibancada. O goleiro, que era meu amigo, levou uma bolada na perna. Quando eu olhei na perna dele, tinha um empinche, sabe? Aí eles correram, o Sinomar Rezende chamou, Dante, vem cá, o pessoal, ó, eu era o goleiro que tinha por lá, fui e entrei no gol, pênalti contra nós, quem vai bater? O Bill. Bill. Rapaz, o Bill arrumou um canudo. Eu não sabia que bola assoviava. Eu não sabia. Ela passou por cima de mim, eu agachei, levei a mão assim, ó. Falei, graças a Deus, não pegou ninguém. Rapaz, você pega Você escondeu da bola, né? Não, eu agachei e levei o braço, só pra fazer de conta que eu fui. Eu juro por Deus que eu não sabia que bola assoviava. E não tem nenhum grão de mentira nisso aqui. Pergunta se não mais, gente. O Bill era bom? O Bill... Vou passar uma vontade no povo aqui. Você vai falando só se era e não era. Não, mas eu tenho que falar, eu tenho que provar que era. O Bill era bom? O Bill era um Walter. É mais forte que o Walter. O Weber era bom, que jogava junto com o Bill? O Webinho jogou no Grêmio, futebol Porto Alegrense, foi ídolo lá. Tá bom? O Baltazar. O Baltazar era bom? Ídolo, um dos maiores ídolos que o Atlético de Madrid tem. E o Grêmio Até também. hoje lá, o Baltazar é um dos maiores ídolos que o Atlético de Madrid que tá aí na final. É o clube por onde o Baltazar passou, que ele não foi Aliás, faremos aqui toda quarta-feira, a partir de quarta-feira que vem, o quadro Times Inesquecíveis. Calma aí que eu vou falar direito. Times Inesquecíveis. Erivelto do Vila Nova. Danival era bom? Danival é um maestro, cara. O Paulinho Benga era bom? O Danival era o meia, tinha o Modesto zagueiro. Paulinho Benga foi um dos 3 melhores jogadores que bateram na bola no futebol goiano. Deixa eu falar os 3. O Raimundinho, que tá lá em Nerópolis, que estava no milésimo gol do Pelé, aquele camisa 14 que fica... Jogando pelo Bahia. Não, pelo Vasco da Gama. Ah, sim. Vasco da Gama, mas ele milésimo jogou no Bahia gol do Pelé. também. Milésimo gol do Pelé. Ele, com aquele camisa 14, ficava tentando atrapalhar o Pelé, marcar o milésimo gol. Foi o melhor jogador em campo pela Rádio Globo. O jogador que bateu na bola, Paulinho Benga, Raimundinho, que tá lá em Nerópolis, e o Robertinho do Goiânia, um carequinha. Ele buscava a bola na ponta do dedo assim, puxava, ela vinha fazer o jeito que ele queria com a bola. Os 3 melhores jogadores que bateram na bola no futebol goiano. Cleison, o Lincoln foi bom? O Lincoln? Você não lembra, eu tô perguntando pra você. A cara do Dante. Sensacional, só não foi pro São Paulo que não passou. Naquela época tinha o problema de joelho, era muito grave, não tinha. É por isso que ele saiu do Vila, foi pro Goiás, por causa do joelho. Eu achava que ele não ia jogar bola. Eu vou dar um recado da Só Bandeiras aqui, vou perguntar 2 que o Cleison lembra. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente em todos os estádios, em todas as torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho do goiano. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Me permite, não, por favor, você puxou minha língua. Vou falar 4 meio-campo bom, de excelente qualidade. Vou começar pelo Riachuelo, um time que quase rebaixou Goiás. Viquim e Tobias. Dizem que o Tobias foi o melhor jogador de Goiás.
é lá de Nova Veneza. Viquinho Tobias do Riachuelo. Do Goiânia, Chico e Silvinho. Do Goiás, Tuíra e Matinho e Tuíra. Do Goiânia, Chico e Silvinho. Do Vila Nova, Curió e Mosca. Do Atlético, Zé Geraldo Idade. Cara, sinceramente, eu tenho saudade do futebol. O Idemar foi bom, Cleison? Nossa senhora, jogou muita bola. E jogou demais. Tá fazendo barulho isso aqui, eu vou explicar pro telespectador o que tá acontecendo. O André Isaac não carregou o tablet. Aí tá descarregando. E faltando 5 minutos para acabar o programa, ele acabou a tablet bateria. conversa com você? Ele conversou aqui agora, mas eu não entendi acabou nada do que ele falou. Foi tentando carregar. O futebol piorou, o tablet melhorou. Acabou a bateria do bichinho. O Idemar jogava muita bola. O Idemar era bom? Muita bola. Lá no Flamengo era conhecido como Ferreirinha. Aqui no Goiás também foi um jogador que... Valdeir de Flash jogava bem? Valdeir de Flash foi aplaudido pelo aquele bom do... Zidane. Jogou com o Zidane no Bordeaux. Ele começou de volante aqui, marcava e habilidoso. Fenômeno. Quem mais tem nego bom assim pra gente lembrar? Túlio. O César ali de Umas era bom? Muito César, bom. volante. Muito bom, hein? Muito bom volante. E o Nego Bé, marcava muito gol, Dante? O Bé era só artilheiro, ele começou muito tarde. Ele só foi artilheiro, né? Só artilheiro, começou muito tarde. Ele era frentista de posto de gasolina, começou tarde, Ele não marcou gol jogava demais. vôlei? Ele não jogava vôlei antes também? Não, só se falar na cidadezinha que tem ali. Jogava vôlei, disputava esses campeonatos, mas não chegou a ser jogador. Itapuranga. Mas subia muito, não tinha uma estatura Elivelto, meio campo do Vila Nova. Rangel, um centroavante que o Vila Nova tinha lá do Rio de Janeiro. Um dia eu vi ele jogando num time pequeno lá do Rio. Passamos muita vontade no povo aqui agora, né? Foi bom. Agora eu vou falar pra você, eu tenho pena nostalgia. desse jogador de hoje perder esses caras. Vamos embora? Bora. Falou, Cleison, um abraço. Valeu, um abração, Pasqueta. Tchau, Dante. Tchau. Até amanhã, moçada. Até amanhã tem tá mais. Conversando agora. Tablet acabou a bateria, vocês me desculpam a vergonha que eu passei, viu? André Isaac não carregou fala comigo, não, quero sempre. Eu tenho medo de pensar com esses aparelhinhos assim. Fiquei devendo mensagem aqui hoje. Acabou a bateria, fazer o quê? Valeu. Vamos embora.